Teremos agora a fala de Jihad Samur. Ele é presidente da Associação Nacional de Juristas Islâmicos, a ANAJ. Para tirar dúvidas sobre sua linha de pensamento e saber mais, acesse também suas redes sociais, @SamurJihad. Salam aleikum, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos vocês. É com imensa satisfação que participamos mais uma vez do Entre Linhas, agora o seu 8º, porém de uma forma virtual, diferente por conta da situação de pandemia que assola todo mundo. E o Islã, como código de vida, nos passa muitos ensinamentos de como se comportar, de como agir nessa situação tão triste que o mundo vivencia. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar é que a religião ela nos ensina a prevenção, a purificação e a higiene. Qualquer muçulmano ou muçulmana, para fazer as suas 5 orações diárias, ele deve fazer uma ablução. Ele deve lavar as mãos 3 vezes, lavar a boca 3 vezes. Ele deve lavar o seu rosto 3 vezes, inspirar a água pelo nariz e tirar 3 vezes. Ele deve lavar o antebraço até embaixo do cotovelo 3 vezes, o esquerdo a mesma coisa, as orelhas, o cabelo e o pé direito e o pé esquerdo. Então nós vemos que durante 5 vezes no dia, o muçulmano ele deve se purificar. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, nos ensina que metade da fé é purificação. Então é muito importante essa prevenção. Enquanto a Europa estava na idade das trevas, não havia qualquer higiene, foram os muçulmanos que ensinaram todos esses princípios muito importantes que hoje a Organização Mundial da Saúde nos passa e os muçulmanos já praticavam há 1400 anos atrás. O segundo ponto é em relação à importância da vida. No Islã, a vida ela tem um local de maior importância. Deve ser preservada a qualquer custo. Como a nossa própria Constituição Federal nos passa no artigo 5º, o primeiro direito resguardado é o direito à vida. E da mesma forma, nós muçulmanos agimos da mesma forma, porque preservar a vida do outro é uma forma de nos preservar também. Deus ele diz que ele criou o ser humano, e esse ser humano não pode prejudicar ele mesmo, ele não pode prejudicar o seu corpo. Então é muito importante ele ter consciência que salvar a vida de alguém é algo que ele está adorando a Deus, é algo que ele está praticando. Por mais que seja duro o isolamento, que nós somos favoráveis, desde o início as mesquitas foram fechadas. Por mais duro que seja para o muçulmano ou para a muçulmana não rezar as suas orações na mesquita, nós estamos adorando a Deus ainda mais estando nas nossas casas, com os nossos familiares, porque nós estamos salvando vidas fazendo isso. E Deus ele diz no Alcorão, aquele que salvar uma vida é como se tivesse salvo toda a humanidade. É muito importante também esse ensinamento. Então o isolamento é algo necessário. O isolamento é algo que já existia no Islã há 1400 anos atrás. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele disse, se surgir algo de uma doença ou uma pandemia em uma determinada localidade, ninguém entra nessa cidade e ninguém sai dela. Nós vemos então que a quarentena já existia, para nós não é novidade. Então é muito importante esse tipo de ação para preservar as outras pessoas, principalmente aqueles que estão na linha de frente e serviços essenciais. Outro ponto que eu gostaria de trabalhar seria os testes. Os testes que Deus nos dá. E esta pandemia é um teste. E Deus ele diz no Alcorão que ele criou a morte e a vida para pôr à prova quem melhor de nós nos comportamos, quem é melhor em obras. E Deus ele diz, ele é o Todo-Poderoso, Perdoador. Nós vemos então que Deus ele nos dá testes, e esta pandemia é um teste. Em outro versículo Deus ele diz que ele vai colocar nós à prova através do medo, ou através da fome, da perca dos bens, da vida, dos frutos. E ele diz no final desse versículo, ó mensageiro, anuncia a bem-aventurança
aos perseverantes. A paciência, sem pânico. Então aqui nós vemos que tudo são testes nas nossas vidas. O importante é nós termos paciência e perseverança, porque a paciência ela é luz e ela ilumina toda a escuridão que nós estamos passando, não nos desesperando. Nós vemos então que Deus ele não injustiça ninguém. Muitos acham, por que está acontecendo isso e etc. Nós vemos que é por conta da própria arrogância do ser humano, das injustiças que ele pratica. Deus ele diz também no Alcorão, a corrupção surgiu na terra e no mar. Por quê? Pelo que as mãos dos homens cometeram, a fim de fazê-los experimentar algo do que fizeram, para que talvez eles retornem. Retornem a quem? A Deus, arrependidos, seguindo a orientação dele, etc. Então Deus ele não injustiça ninguém, porém o ser humano se injustiça a si próprio. Nós vemos então que tudo o que está acontecendo é por algo que o ser humano está praticando. Então Deus ele está nos dando uma oportunidade da mudança, oportunidade de voltar a Ele, de mudarmos o nosso comportamento. Ele diz ainda no Alcorão que Ele não muda a situação de um povo enquanto esse povo não mudar o que está em seu íntimo, em seu coração. Então isso é uma oportunidade de mudança e não injustiça do Criador conosco. E aí todos perguntam, o que fazer nessa situação? Nós muçulmanos, nós sempre vamos confiar em Deus. O melhor a ser feito, Deus ele diz no Alcorão, em verdade é na lembrança de Deus que os corações encontram conforto. Então nós devemos afastar o medo, a angústia, tendo esperança e confiança que somente Deus pode afastar tudo isso. E ele diz no Alcorão, é na adversidade que se encontra a facilidade. Toda essa adversidade, se nós formos perseverantes, se nós termos esperança em nosso Criador, porque Ele colocou a pandemia e só Ele pode afastar. Então nós vemos também mais esse ensinamento para nós crescermos, evoluirmos espiritualmente como seres humanos. Deus, Ele nos dá essa chance. E também nós lembrarmos também da economia, porque muitas empresas estão fechando, muitas pessoas estão sendo despedidas. E o que nós devemos fazer? Ter empatia com o próximo, fazer a nossa parte, ajudar financeiramente, ajudar com alimentos, voluntariado e etc. Porque nós, cada pouco que a pessoa emprega, pode amenizar o sofrimento de outros que não têm o que às vezes nós temos. Então a economia ela pode também ter menos consequências quando as pessoas se unam e lembrem uns dos outros como seres humanos, tendo assim a verdadeira empatia. E nós tiramos vários aprendizados desta pandemia, aprendizados de vida, porque o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele diz, 2 dádivas que as pessoas não dão valor, que é a saúde e o tempo livre. A saúde, quando nós vemos um doente, quando nós vemos uma pessoa que está nos hospitais, o que ela não daria para respirar o ar puro que nós temos todos os dias? Por qual razão a pessoa não vai dar valor a essa dádiva chamada saúde? A pessoa dependendo de um respirador mecânico, de algo que é artificial, quando nós temos isso todos os dias das nossas vidas gratuitamente. E o tempo livre, que muitos diziam que não tinham tempo para nada, não tinham tempo para os filhos, para as famílias, e hoje tem tempo, porque Deus colocou todos na mesma situação. Nós vemos então que há hoje mais redes de apoio, a pessoa ajudando o próximo, a pessoa fazendo a compra para aquele idoso, para aquele vizinho que sequer ele conhecia, sequer ele dava bom dia. Então, uns ajudando os outros, esse é o aprendizado. Aumentamos assim a criatividade em tempos de pandemia, somos mais resilientes, nos preocupando e adaptando às situações. Estamos aproveitando todos os momentos juntos, porque não temos outra alternativa. E além do mais, essa pandemia trouxe de volta a humanidade perdida, fechou diversos locais ilícitos que não contribuíam com nada, está reduzindo taxas de juros e exploração, está reunindo famílias,
está tirando dinheiro de áreas militares que matavam muitas pessoas? Cadê a arrogância dos ditadores? Cadê a prepotência das grandes potências? Está colocando cada um nos seus devidos lugares, porque agora todos estão voltando a Deus pedindo perdão por conta do mal que os assola. Então nós vemos então que esses aprendizados são dádivas que Deus está nos passando para melhorarmos, para sermos pessoas cada vez melhores que buscam lembrar do outro, se colocar no lugar do outro, porque agora estamos todos no mesmo barco, governantes e governados, ricos, pobres, negros, brancos, asiáticos, todos estão na mesma situação. Então agora a questão é o ser humano, não existe ideologia, não existe posição social, e sim você lembrar do ser humano como Deus ele diz no Alcorão, que ele nos criou em povos e tribos, nações, para conhecer uns aos outros, para dialogar, para unir, para somar, e não cada um agir de forma individual. Porque agora, se nós não lembrarmos das pessoas, nós poderemos ser os prejudicados. Independente da classe social, o vírus não vai escolher qualquer pessoa, e sim, a união agora, ela faz a força. E com certeza sairemos mais fortes, muito mais determinados, e teremos outra perspectiva de vida quando tudo isso acabar, lembrando de todos esses infortúnios como aprendizado para nós sermos verdadeiros seres humanos, colocando-se sempre no lugar do outro, para que o barco não afunde com todos, e sim cheguemos em terra firme, juntos, lembrando que a tolerância, o respeito deve sempre existir, porque Deus ele está acima de todos nós, e nós temos agora a oportunidade de voltarmos a Ele arrependidos, pois só Ele pode nos tirar desta situação. Que Deus abençoe a todos e que logo estaremos juntos, felizes e muito satisfeitos por conta de todas as dádivas que Deus nos dá em nossas vidas. Salam é um desejo de paz que eu passo a todos.